Oi pessoal, meu nome é Júnior, eu sou médico da equipe de saúde da família aqui no município de Vidal Ramos, trabalho na atenção básica e eu estou aqui para contribuir com a equipe de mobilização social de Vidal Ramos. E eu fui convidado para conversar com vocês sobre o SUS, como era antes do SUS e como é hoje com o SUS, onde ele se encontra, como ele foi criado. Então vamos lá, vou tentar ser rápido. Antes da Constituição de 88, pouco antes, uns anos antes, aí de 1988, não existia o SUS. As pessoas que tinham acesso à saúde eram pessoas que pagavam pela Previdência Social. Então o que acontece? Você trabalhava numa empresa, tinha carteira assinada e vinha descontado ali o valor da Previdência, que já ia direto lá para a Previdência, você tinha acesso à saúde. Ou você pegava o seu salário e pagava. Isso era como se fosse um plano de saúde, a Previdência Social, que só tinha acesso àquele atendimento quem pagava, igual um plano de saúde hoje. As pessoas que não tinham essa condição, elas tinham outras duas alternativas, que uma era buscar um hospital particular, que acabava sendo também inviável porque era muito caro. O hospital particular, na época, eles tinham apenas fim curativo, então você vinha com a doença, eles resolviam a sua doença e você ia embora. Não é que nem hoje que trabalha a prevenção, promoção à saúde, tratamento, recuperação. Naquele tempo era, veio doente, resolve, vai embora. E tudo que fazia, você pagava. Consulta, remédio, exame, tudo era pago. E era caro. Ou então, se você não tinha essa condição da Previdência e nem do particular, você poderia buscar outras formas de atendimento, que eram hospitais filantrópicos e Santa Casas, que eram instituições que dependiam aí de caridades, de doações. Eles acabavam tendo recursos limitados, não conseguiam ajudar as pessoas da forma que um hospital particular, por exemplo, conseguia. Não era a mesma qualidade, não tinha o mesmo tratamento, enfim. Em 1990, criou-se então o SUS. O SUS veio a partir de 3 ideias, que são os princípios doutrinários do SUS, que eu já vou falar para vocês quais são. Aí quando criaram essas ideias, viram que o SUS era realmente um sistema teoricamente muito bom, que tinha um benefício para toda a população, independente aí se você contribuía ou não, se você era brasileiro ou não. Qualquer cidadão que está no Brasil, quando criou-se o SUS, tinha direito ao acesso à saúde, E então criou-se a Lei 8.080 de 1990, que é a lei que regulamenta o SUS. Ou seja, o SUS hoje ele é protegido por lei. Não pode chegar um presidente aí e falar, a partir de hoje o SUS não funciona mais, que não é tão simples assim. O SUS ele é protegido por uma lei, a Lei 8.080. É a lei que rege o SUS. O SUS veio a partir de princípios, de ideias básicas, que são 3 princípios. Eu até fiz um rascunho aqui para eu não esquecer. Mas teve 3 ideias básicas do SUS, que é o fundamento, é como se fosse o fundamento de uma casa. E a partir desse fundamento, criaram cômodos, e cada cômodo tinha uma função, que esses cômodos são definidos como os princípios organizacionais do SUS. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Dentro dos princípios doutrinários, vamos começar lá, que é a base do SUS. Foi a partir disso que criaram o SUS, a partir dessas ideias. E como é que era? O primeiro princípio era a universalidade. A universalidade fala que todo e qualquer cidadão brasileiro, ou que está no Brasil, tem direito à saúde. A saúde é um direito do povo e um dever do Estado. A universalidade é isso. Você é de outro país, veio visitar o Brasil, adoeceu, você tem direito à saúde, você tem direito a atendimento médico. Aconteceu um acidente, você tem direito a atendimento médico. Isso é universalidade. Independente se você paga plano de saúde, se você não paga, o SUS ele é para todas as pessoas que estão no Brasil. Isso é o princípio da universalidade. O segundo princípio, que eu acho muito importante e muitas pessoas ainda têm dificuldade em entender, é a equidade. A equidade fala o seguinte: equidade é diferente de igualdade. Poxa, mas como é que é isso? É tratar com diferença as pessoas que têm limitações diferentes. Por exemplo, suponhamos que eu pego 4 cidadãos, um adulto grande, uma criança, um cadeirante e uma pessoa de estatura adulta normal. E eu dou uma bicicleta para cada um, uma bicicleta do mesmo tamanho. Eu pego 4 bicicletas do mesmo tamanho e dou uma para cada um. A criança vai ter dificuldade de andar na bicicleta porque é maior que ela.
O adulto grandão vai ter dificuldade porque a bicicleta é muito pequena. O cadeirante não consegue andar na bicicleta. Só quem vai se beneficiar dos 4 é aquele adulto que tem um tamanho normal. Então a equidade ela não trata dessa forma. Ela dá para as pessoas aquilo que consegue atender a sua necessidade. Para o cadeirante, uma cadeira de rodas. Para um adulto grande, uma bicicleta grande. Para a criança, uma bicicleta pequena. Essa é a equidade. Como é que se aplica isso nos atendimentos médicos? Durante a consulta médica, ali na atenção básica, tem pessoas que são acamadas, que têm deficiência física, que têm dificuldade de vir na consulta. Então, essas pessoas, a gente faz uma visita domiciliar. Essa pessoa não vai fazer como as outras, que o outro cidadão que é completamente saudável pode vir na consulta. Assim como aquele cidadão que é completamente saudável, que consegue vir na consulta no hospital, se ele solicita uma visita domiciliar só porque ele não quer vir, ele não pode, ele não vai ganhar essa consulta. Porque não é assim que funciona, é de acordo com a necessidade. Esse é o princípio da equidade, é tratar desigual os desiguais, né? Ou seja, todo mundo recebe um benefício a partir da sua situação atual. E o terceiro é a integralidade. A integralidade, ela trata o cidadão como um ser integral e biopsicossocial. O que significa isso? Perante as leis do SUS, para você ter saúde, você tem que estar bem nessas 3 esferas: biológica, psicológica e social. Vamos supor que você mora numa comunidade que de alguma forma não te aceita. Essa comunidade te trata com formas diferentes, com discriminação, você tem conflito com alguns vizinhos, ou até mesmo dentro de casa, você tem conflitos familiares. De alguma forma isso afeta aí a sua saúde mental, te traz ansiedade, depressão. Então, você, por um motivo social, uma dificuldade de socialização, você já está tendo afetação da sua saúde mental, né? E pode, inclusive, acontecer outros tipos de situações que acabam prejudicando a sua saúde. Então, a integralidade vê o cidadão como um todo. E quando a pessoa vai numa consulta, não é como antigamente no hospital, que o fim era apenas curativo. A pessoa vem com uma queixa e durante a consulta a gente aproveita para entender todo o contexto, a situação do paciente. Eu vim com uma infecção urinária. Não, tudo bem, vamos tratar a sua infecção urinária, mas você tem diabetes? Você tem pressão alta? Você tem algum problema na tireoide? Alguém na família tem? Você é mulher, você já fez o seu exame preventivo, você é homem, nós estamos aí no mês de campanha, você já fez o exame da próstata, né, o toque retal, você tem idade para rastreio. Então, o SUS entende que o cidadão é um ser integral e tem que ajudar ele como um todo, não apenas em cima da sua queixa principal de consulta. Essas são os 3 princípios doutrinários, é a base do SUS. Dentre os cômodos que eu falei, que são os princípios organizacionais, eu vou citar 4, que são os mais importantes, né? Existem outros, tá? Eu vou citar os mais importantes, mas vamos lá. O primeiro é a regionalização. O que significa? Regionalização, quando se instala uma unidade de saúde no município, cada bairro, ou então no contexto geral no Brasil, cada estado, cada região do Brasil tem climas diferentes, tem costumes e culturas diferentes. Vamos supor, aqui no sul do Brasil, é onde acontece, nós temos o inverno, lá para a parte do Nordeste, Norte e Nordeste, não tem nem horário de inverno, então lá é quente o ano inteiro. É difícil lá no Nordeste as pessoas terem problemas respiratórios como aqui no Sul. Aqui no Sul o índice de doença respiratória, justamente pelo frio, é muito maior. Lá também tem, mas é muito menor do que aqui. E já lá no Sul, vamos supor, existem outras doenças, como por exemplo a transmissão da dengue. A dengue é um vírus que costuma infectar maiormente nos períodos de verão, que é quando tem mais chuvas, né? Tem água parada, prolifera a dengue, acontece aí as infecções. E lá no Nordeste, no Norte, no Nordeste do Brasil, é onde a gente tem o maior número de infecção por dengue, certo? E aqui no Brasil, asma, doenças pulmonares. Como aqui é muito frio, muitas pessoas têm fogão a lenha dentro de casa.
e o fogão a lenha acendido todos os dias por um longo período, a pessoa pode acabar, né, desenvolvendo uma doença pulmonar que gera uma certa dificuldade para respirar. Tá? Isso é uma ideia básica. E a regionalização trata isso, ela identifica os principais problemas de saúde de cada região e aí trabalha-se com promoção e prevenção em cima destes problemas, né? Cria-se grupos de atenção, auxílio àqueles que, estamos no mês frio, aí, vamos ajudar as pessoas, campanha do agasalho, né? Para evitar até mesmo as pneumonias. Pneumonia é uma doença que as pessoas costumam pegar já no inverno, né? Aqui na região sul é comum, na época de frio, as pessoas gripam, principalmente os idosos gripam, não conseguem tratar de uma forma adequada ou está um pouco fraco imunologicamente e desenvolve a pneumonia por causa do frio, né? Então, faz-se campanhas, faz toda uma promoção, o tratamento é direcionado, as medicações que a gente recebe já é mais voltada para esse tipo de condição. Vamos supor que lá no Nordeste o índice de pneumonia é muito baixo, vamos supor, né? Então, eles não recebem a mesma quantidade de antibióticos que aqui a gente recebe, se lá não vai ser usado. Entende? A regionalização tem esse princípio, identificar os problemas de cada região e tentar resolver eles da melhor forma possível, sem que isso traga prejuízos maiores para a população. Isso é regionalização. É separar aí os problemas de saúde de cada região. Vamos para o segundo cômodo ali, o segundo princípio organizacional, né, que é a hierarquia. No Brasil existem, no SUS, mas dizendo, né, existe a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Como é que é isso? A hierarquia é como se fosse numa casa. Tem o pai, tem os pais, né, o pai e a mãe, e os filhos. O pai e a mãe é o nível máximo da casa, são eles que mandam, e os filhos obedecem aos pais, certo? Não é o contrário. E a mesma coisa é na atenção básica. Quando a pessoa vem no hospital pedir uma ajuda, o hospital de emergência, vamos supor, ele não vai atender ali uma consulta de uma pessoa que está com uma gripe, com um resfriadinho. Quem faz esse trabalho é o posto de saúde e atenção primária. O hospital de emergência, ele atende situações que o posto não tem suporte para atender. A pessoa teve um infarto, se acidentou, teve um AVC, uma situação de emergência, essa vai para o pronto-socorro. Aquela pessoa que está com uma infecção urinária, tem diabetes, pressão alta, também está difícil de controlar, é tratado na atenção básica, porque não é uma emergência. E a pessoa que, por exemplo, tem um problema de alta complexidade, que precisa passar por uma cirurgia de transplante de órgão, essa pessoa vai para um hospital de atenção terciária, que são hospitais de altíssima complexidade, né? No caso, um transplante de órgãos, é uma cirurgia muito complexa, isso não se faz num hospital de pronto atendimento, de pronto-socorro. Uma cirurgia cardíaca não se faz num pronto-socorro, isso se faz num hospital especializado. Então, existe a atenção primária, que deve atender aí até 85% da demanda de saúde. Atenção secundária, que atende às emergências, né? Que foi o que eu expliquei agora, o infarto, o AVC, o acidentado. E a atenção terciária, que é aquele que atende a situações de alta complexidade. O paciente tem um câncer, vamos supor, precisa passar por uma cirurgia, quimioterapia. Quem faz esse atendimento é uma atenção especializada, certo? Então, beleza, isso é a hierarquia, são os passos. Deixa eu dar mais um exemplo. Tem muitas pessoas que vêm na consulta e falam assim, eu vim aqui porque eu quero ir no ortopedista. Eu falei, mas eu preciso identificar qual que é o seu problema. Eu não posso simplesmente pegar você que diz que está com uma dor no corpo e ir para o ortopedista. É contra as regras da hierarquização. É contra a regra do SUS, um princípio do SUS. Entende? Eu como médico da atenção básica, preciso primeiro identificar esse problema e ver se eu consigo resolver. Se eu identificar nos exames ou na consulta que o problema está além do meu escopo, ou seja, além da minha capacidade, aí então sim eu encaminho para um especialista, que seria também o atendimento especializado, cardiologista, ortopedista, atenção secundária. Tá bom? Então essa é a hierarquia, a gente tem que seguir o padrão, o passo a passo. O terceiro princípio é a descentralização. Esse também é muito importante. A descentralização foi criada no Brasil
justamente para dar poder a outros governos do país. Como é que é isso? Os problemas de saúde de um município, quem cuida dos problemas de saúde do município é a Secretaria Municipal de Saúde. Quando esse problema de saúde aumenta e afeta o Estado, quem cuida dos problemas de saúde do Estado todo, por exemplo, o Estado de Santa Catarina, é a Secretaria Estadual de Saúde. E quando a gente tem um problema de saúde a nível nacional, como é o caso da pandemia, que no caso é mundial, né? Muitos países aí acometeram, mas o Brasil inteiro está acometido pela pandemia, aí então, quem cuida dos problemas de saúde de todo o Brasil é o Ministério da Saúde. Né? O Ministério da Saúde é a esfera, é o polo nacional que cuida dos problemas de saúde do Brasil. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui no município que eu trabalho, eu estou tendo um surto de dengue. Um exemplo, tá? Que também acontece dengue. Esse problema está limitado dentro do meu município, ele não foi para outros municípios. Então essa situação não vai ser passado lá para o governo estadual ou para o governo federal resolver. Esse tipo de demanda, esse tipo de poder, o governo dá ao município. O governo federal, ele dá para o município o poder de decidir o que ele vai fazer para resolver aquela situação ali. Ele não precisa da aprovação do governo federal para conseguir iniciar o tratamento de dengue no município. Não precisa. O município, a Secretaria Municipal, tem poder para isso. Isso é a descentralização, é a distribuição do poder entre as esferas do governo, ali no caso do município, do estado e nacional. Cada um cuida do seu trabalho, assim digamos, né? Beleza, isso foi a descentralização. E o terceiro, que eu acho muito importante e que agora a gente vai conversar sobre outra lei, é a participação social. Lembra quando eu falei das leis do SUS lá atrás? Da Lei 8.080, que é a lei que regulamenta o SUS. Então, quando criaram essa lei, o SUS estava protegido por lei, e aí eles viram que era essencial que a população participasse das escolhas de administração de saúde no Brasil. Então, criaram a Lei 8.142, e ela reforça a participação social. Como é que é isso? Todos os meses, em alguns municípios, depende do município, acontece mensalmente o Conselho de Saúde, que são reuniões. E essas reuniões servem para definir quais são os problemas que estão acontecendo de saúde ali no município. O Conselho Municipal de Saúde, tá? Então, quem participa? Quem deve participar dessa reunião? A gente fala que essa reunião ela é formada por um esquema tripartite. Como é que é isso? 50% é formado pela população. Então você não é um profissional de saúde, você que não é um funcionário público, não trabalha na prefeitura, você faz parte também da população, né? Você é um usuário do SUS, você deve participar das reuniões dos conselhos municipais de saúde. Então 50% da reunião é formada pela população. Os outros 50% é dividido em dois grupos. Um grupo é profissional de saúde e o outro grupo são os governadores do município, os que governam o município, prefeito, vereador, enfim, o pessoal que cuida da parte política, digamos assim, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Por isso que ela é tripartite. E por que é assim? Isso é protegido por lei também, a Lei 8.142 de 1990, que reforça a participação social. Nessa reunião, a população, essa lei dá à população o poder e a voz e o direito de ir lá e falar que o município está passando por um problema de saúde, que precisa melhorar tal situação, que tem coisa que não é necessário mais, que de repente poderia ser retirado ou substituído ou trocado, enfim. Tudo que acontece de saúde, com problema de saúde do município, na reunião é conversado e é definido, né? E o SUS dá ali aos conselheiros do município de definir como é que vai ser o esquema de saúde ali, como é que vão trabalhar, se precisa de mais ambulância, se temos que trazer mais medicamentos para cá e tudo mais, né? Falando nessa parte de trazer medicamentos, quando o município ele tem interesse em criar um projeto
que ele precisa de dinheiro do governo para conseguir trazer para a cidade, para resolver esse problema, não é só pedir. O município não pega o telefone lá e liga lá para o presidente, lá para o ministro da saúde e fala assim, ó, estou com um problema aqui e eu preciso de dinheiro, eu preciso vamos supor, de 2 milhões para repor a minha farmácia porque aconteceu um problema, eu estou sem remédio na farmácia. Não é assim, né? Precisa primeiro ter uma aprovação do conselho, da reunião que eu falei agora. Então tem que pegar esse problema, levar na reunião, o conselheiro e a equipe, toda a população, todo mundo vai analisar a situação, vai entender o contexto, realmente há um problema, aí cria-se ali um projeto, um pedido, esse pedido é mandado para o governo analisa e fala, não, realmente aqui temos um problema, nós vamos te dar esse apoio, pega o dinheiro. Não é só ligar lá e pedir e o dinheiro vem. Isso é tudo muito, muito difícil de conseguir. Para comprar equipamentos, vamos supor, precisa de licitação. Licitação para comprar luva, para comprar remédio, para comprar tudo que a gente tem na atenção básica, os computadores, as canetas, tudo que vem para a gente usar, é a partir da licitação, né? Falando das outras partes que o SUS atua, como eu falei no começo, muitas pessoas acham que o SUS está presente apenas nos hospitais, mas não. Quando você vai no supermercado, você compra alimentos de qualidade, que está dentro da validade, que tem etiqueta da Anvisa, que é tudo aprovado dentro das regulações sanitárias do nosso governo, do nosso país. Então, quem cuida dessa parte é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um serviço do SUS. É uma equipe que pertence ao SUS, assim como a vigilância epidemiológica também. No momento de pandemia, quem cuida da situação de transmissão, da questão do aglomero, tudo isso, quem controla, quem está de olho, observando, para ver se a gente encontra algum problema em questão epidemiológica, ali, tem um grupo que está fazendo aglomeros, o risco de transmissão está muito grande. Então, quem cuida dessa parte é a vigilância epidemiológica. E o SUS também está na farmácia, porque a farmácia também vende remédio e tem que ser remédio que está dentro do prazo de validade, está no transporte, nas escolas, em todo lado o SUS está fazendo as suas vigilâncias para que tudo esteja dentro dos conformes, para que nada ali possa prejudicar a saúde da população. Então, de uma forma indireta, todo mundo usa o SUS, seja comprando comida no mercado ou no açougue, né? Seja aquele que usa o transporte público, seja aquele que tem um filho na escola, tanto particular quanto pública, a vigilância ela está observando tudo para que tudo esteja dentro do conforme, tudo esteja dentro do padrão. Então, sim, o SUS está em muitos serviços no nosso país. Isso é uma base, pessoal, uma base de como é o SUS, né? Tentei dar exemplos de como funciona, os princípios doutrinários, que é a universalidade, né? A equidade, a integralidade, e ali os cômodos dessa casa, que é o SUS, que cada um cumpre uma função. Seria muito legal que cada um de vocês conseguisse ter esse entendimento, porque facilita tanto para vocês, quanto para a administração do município, quanto para os profissionais de saúde, que às vezes a gente enfrenta situações também difíceis de resolver, né? As pessoas querem que seja resolvido na hora, a gente entende, só que tem situações que, como diz a equidade, não são necessárias. É tratado desigualmente aqueles desiguais. Se você tem uma necessidade, né, uma situação que te coloca numa necessidade diferente do outro cidadão, você vai receber. Se você é um cadeirante, você vai receber uma cadeira de rodas. Se você é um acamado, você recebe atenção domiciliar. Então é importante o SUS, é importante que a população entenda o SUS, é importante que a população participe dos conselhos do SUS, participe das reuniões, é importante, a voz do povo é importante, vocês têm que estar lá no conselho para falar, olha, o médico lá, né, não me ajudou, olha, nós estamos com um problema ali com a ambulância, estamos com um problema de medicação, entende? É importante que a população vá e coloque aquilo que ela identifica como problema. Nem sempre o conselheiro consegue identificar isso. Os conselheiros ali da reunião, nem sempre eles conseguem identificar isso. Apesar de eles também usarem do SUS, mas a gente precisa da voz do povo, porque duas cabeças pensam mais do que uma, né? Quanto mais cabeça tiver ali falando informação, mais fácil fica para a gente identificar.
né, os problemas e conseguir resolver. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar, espero que eu tenha conseguido passar informação para vocês de uma forma bem didática e fácil de entender. Agradeço a todos que estão assistindo e participando, que têm interesse. Agradeço esses que estudam por isso também, para tentar entender, porque é importante. É importante para a sua saúde, é importante para a saúde até das outras pessoas, né? Tá bom? Eu desejo um forte abraço a todos, que Deus abençoe todo mundo e muito obrigado.